popularidade do Trump, porque, afinal, vocês sabem que as notícias que chegam ao Brasil sobre o Donald Trump são basicamente quase que 100% negativas. Né? Mas e aí? Como é que está a popularidade do Trump de acordo com os números dos últimos levantamentos? E eu trago sempre levantamentos de institutos que acertaram o resultado das eleições. Institutos que nós temos condições de medir, de aferir a credibilidade. Eu não pego o instituto do YouGov, sei lá, a própria Fox News, que é a reeleição com 7, 8 pontos todos os anos, sempre em favor dos democratas, eu não pego. Tá? Mas hoje eu trago para vocês, por exemplo, as pesquisas do Insider Advantage. O Insider Advantage foi o segundo instituto mais preciso dos Estados Unidos nas eleições de 2024. E trago também o do Rasmussen Report, que estava entre os 4 mais precisos. Segundo estes 2 institutos, como vai o Trump? Ora, o Insider Advantage diz que o Trump tem uma aprovação de hoje 54% e reprovação de 44%. O que dá a ele incríveis 10 pontos percentuais de aprovação líquida, que é um dos mais altos que o Trump já teve desde 2017, quando ele assumiu a presidência pela primeira vez. O Rasmussen, por outro lado, traz uma aprovação de 52 contra uma reprovação de 47, o que dá ao Trump uma vantagem de 5 pontos, né, uma aprovação líquida de 5 pontos, que é um crescimento de 1%, 1 ponto percentual desde o final do mês de maio. Então, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer, fique tranquilo no Brasil, porque aqui nos Estados Unidos, e no mundo polarizado, é assim mesmo, né, as aprovações não são mais aquelas que existiam de 70%, mas enquanto no Brasil o Lula está aí abaixo dos 30 pontos, na casa dos 30 pontos de aprovação, aqui nos Estados Unidos o Trump está na casa dos 55. É muito bom. É muito bom. É muito superior ao que tinha Joe Biden, que teve com aprovação também na casa dos 30. E vejam, nós estamos vivendo aqui todos aqueles protestos em Los Angeles, nós vimos a saída do Elon Musk do governo, a aprovação do projeto do Big Beautiful Bill de orçamento nos Estados Unidos. Nós temos agora um momento de tensão e guerra com o Irã, mas você pode até ver pesquisas na mídia brasileira que dão ao Trump uma reprovação de 10 pontos lá, e de fato existem essas pesquisas, mas eu tenho que manter a coerência. Eu sempre disse para você, instituto de pesquisa tem que ter credibilidade. Como é que a gente tem credibilidade? A gente acerta. Então, YouGov, Money Consult, Quinnipiac, etc. Porra, para mim, vale menos do que bilhetinho da namoradinha da escola. Então, eu vou continuar trazendo os institutos que acertam o resultado. Porque eu sei que institutos políticos são utilizados para manipular a opinião pública. Então, dito isso, vamos para o outro lado da história. Que já que a gente está falando de política americana, eu quero tratar o outro lado da história, que é a situação caótica vivida pelo Partido Democrata. Quer dizer, eu ia fazer. Era o meu plano. Cara, o que será que tá travando tanto aqui? Mentira. Não, vamos ver. Vamos lá. Então vamos falar aqui do lado dos democratas. Enquanto o Trump está tendo a aprovação recorde, o que vive acontecendo no lado democrata? O que acontecerá com a esquerda brasileira quando eles perderem as eleições do Brasil em 2026? E para isso, eu vou trazer uma reportagem do The New York Times. E o que ela diz? O Comitê Nacional do Partido Democrata está em caos e desesperado por dinheiro. Não é o Paulo Figueiredo que está dizendo, é o jornal oficial dos democratas nos Estados Unidos. Eu não vou ler a reportagem toda, mas eu quero ler alguns trechos para vocês terem ideia do tamanho do buraco em que se meteu o partido que teve a brilhante ideia de achar que a Kamala Harris podia ganhar uma eleição. Diz assim: há apenas alguns meses do início do mandato do novo líder do partido, Ken Martin, a situação financeira do Comitê Nacional Democrata se deteriorou a tal ponto que altos funcionários discutem a possibilidade de precisar pegar dinheiro emprestado esse ano para continuar pagando as contas. A arrecadação de grandes doadores, alguns dos quais Martin ainda nem conversou, desacelerou drasticamente. Ao mesmo tempo, ele aumentou os compromissos financeiros do partido com todos os estados e até mesmo com os territórios distantes como Guam. Colegas democratas estão resmungando que Martin, que discretamente aceitou um aumento de salário, sempre tem, ao assumir o cargo, tem estado gravemente distraído por disputas internas. Até agora, dizem eles, ele não conseguiu ajudar a unir um partido contra os republicanos que controlam o governo federal. Uma disputa prolongada e pública com David Hogg, o ativista de 25 anos que se tornou vice-presidente do DNC, DNC é o Democratic National Committee, né, Comitê Nacional Democrata, e surpreendeu os dirigentes do partido com um plano para desafiar democratas já eleitos, agravou ainda mais a situação.
O confronto incluiu o vazamento de um áudio embaraçoso em que Martin questiona o seu próprio papel e terminou com a saída pouco cerimoniosa de Hogg nesse mês. Logo depois veio a notícia de que 2 dos líderes sindicais mais influentes do país, que representam juntos 3,2 milhões de trabalhadores, também estavam deixando o Comitê Democrata. Ambos questionaram os rumos do partido sob a liderança de Martin. Rufus Gifford, que foi presidente financeiro da campanha de Kamala Harris em 2024, mantém relações com muitos dos principais doadores, porque esses caras, quando tocam as doações, eles é que têm a relação pessoal com os doadores, os bilionários americanos. Sugeriu que os democratas estavam recebendo a mensagem errada em um momento em que desesperadamente buscam luta e liderança. O que eles estão vendo são manchetes e mais manchetes de incompetência e disputas internas. Eu acho que isso é um problema sério, não apenas para o DNC, o Comitê Democrata, mas para a marca democrata como um todo. Precisamos nos unir e nos focar em questões mais urgentes, que, segundo eles, são mudanças climáticas e ideologia de gênero. E isso tem que acontecer agora. E eu quero dizer hoje. E se isso não for possível, precisamos mudar de rumo. Este relato sobre o conturbado início do mandato de Martin é baseado em entrevistas com mais de 2 dezenas de legisladores democratas, doadores, estrategistas e membros do DNC e dirigentes do partido. Que isso? Eles estão descontrolados. Que isso? Eles estão descontrolados. O partido da Kamala Harris, do Joe Biden, do Barack Obama, está falido. Abandonado por doadores, abandonado pelos sindicatos e completamente dividido por brigas internas. Olha, é uma situação assim, não sei se vocês conseguem ver minha cara de tristeza, né? Bruno, coloca aí uma imagem que expresse meu sentimento de tristeza. Eu quero é fogo no parquinho. Trágico é o caramba. Eu quero que esses caras briguem até não sobrar ninguém. Briguem até afastarem os doadores que sobraram. Briguem enquanto vocês quiserem. Agora, vocês querem saber por que eles estão brigando? Tem um ditado em português que eu acho muito bom, nunca consegui traduzir para inglês, mas diz assim: na casa onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E o que começou a acontecer? Lembra que eu falei aqui sobre os cortes do Elon Musk e na USAID, que isso cortava o braço financeiro da operação da esquerda? Foi exatamente isso que aconteceu. O Elon Musk e o Trump passaram a tesoura no dinheiro da USAID, nos contratos fraudulentos que esses caras tinham, e acabou o dinheiro do pagador de imposto americano para bancar censura, lacração. O Partido Democrata ficou sem dinheiro, porque o Partido Democrata era o beneficiário desse dinheiro. Era muita gente que estava mamando nas tetas. Então, quando eu digo a vocês que essa história de censura, essa história de lacração, essa história de vamos salvar as instituições, de bloquear jornalista e o cacete, essa história que a gente viu de fraude de eleição, tudo isso é só para uma coisa, querido. Eu volto a dizer, é para amarrar o teu braço e a tua perna, botar uma mordaça de você e te jogar no armário enquanto eles roubam a tua casa. Todo esse papo não passa de um esquema que, óbvio, na última camada ele é demoníaco. É uma forma de fazer o serviço de Satanás mesmo. Claro que Alexandre de Moraes faz o serviço do demônio. A gente não tem dúvida. Mas como o demônio seduz essas pessoas? Com poder e dinheiro. Ora, é fácil você fazer o serviço do demônio usando um Patek Philippe de R$500 mil. Eu não tô falando de forma figurada, não. Tô falando de uma reportagem da Veja que mostrou o Alexandre usando um Patek Philippe de R$500 mil. Que você já trouxe aqui a reportagem da Folha mostrando quanto que o escritório da esposa do Alexandre ganha dinheiro com causas. Então entendam, não é ideológico apenas. Primeira coisa que fez o novo presidente do Partido Democrata, aumentou o próprio salário, enquanto o partido vive uma crise de falta de dinheiro. Farinha pouco é meu pirão primeiro, filhão. Como os comunistas viviam na União Soviética? O povo fudido. O Politburo vivia como? Com as suas baixas maravilhosas, suas casas de verão. Como vive Nicolás Maduro e como vivem os militares, os generais, os milhares de generais que dão suporte a Maduro. Como vivem os apoiadores do regime do Fidel Castro e como vive a população. E todo esse esquema nos Estados Unidos, de censura, de lacração, etc., enriqueceu uma casta de gente incompetente. E hoje o que a gente está vendo? Começou a faltar o pão,
Todos eles gritam e ninguém tem razão. Olha, para você que já conhece, e também para quem ainda não sabe, já estão oficialmente abertas as inscrições para a próxima edição do Living the American Dream, que vai acontecer agora em janeiro de 2026 em Orlando. E esse é o evento presencial da Imigrex, pensando para quem está levando a sério a ideia de vir viver e empreender e investir nos Estados Unidos. Se você tem dúvida sobre esse seu tipo de visto, custo de vida, escola, segurança, moradia, abertura de empresa, ou mesmo sobre como é viver nos Estados Unidos, o Living American Dream é para você. Você vai ter 7 dias com aulas práticas com especialistas da Imigrex e parceiros locais, visitas a bairros, escolas, empresas de brasileiros, networking com quem já está vivendo o sonho americano e uma consultoria individual para montar o plano certo para a sua realidade. Então é a chance de viver na pele uma semana como se você já estivesse vivendo nos Estados Unidos com clareza, segurança e apoio. E essa edição vai ser super exclusiva, assim como a anterior, que eram 15 vagas. Essas são só 20 vagas para garantir a atenção individual e uma experiência de verdade. Se você sente que é hora de tirar o teu plano do papel e viver o seu American Dream, fale com a equipe da Imigrex. O link já está na descrição ou no QR Code da tela. Eu digo para você, garanta sua vaga agora, porque janeiro já é logo ali para você programar uma viagem internacional. Fora isso, eu quero agradecer a enorme audiência que nós tivemos hoje para o feriado, muito bacana. Eu peço a vocês que considerem a possibilidade de se tornar meus apoiadores, www.paulofigueiredoShow.com/apoie. Você tem ali, pode ser apoiador com a quantiazinha pequena de um Big Mac por mês, que eu acho que dá para a maioria das pessoas ajudarem.